Agora, em setembro, entrou no Globoplay a segunda parte de Marimar, o que foi uma surpresa, lógico, para todos nós, né? Parece que ainda não caiu a ficha, porque para quem cresceu assistindo Thalia, assistindo outras produções clássicas mexicanas lá no SBT, ver, né, que essas novelas agora vão ter uma nova casa é ainda muito surpreendente. Então, para a gente entrar nessa vibe, vamos falar aqui um pouco das Marias, né? Já falei de A Usurpadora nesse canal, já falei de Rosalinda, vez em quando também falo sobre outras produções mexicanas, mas chegou a hora da gente puxar a memória, né, e fazer aquela homenagem para Marimar, né, já que ela está de volta mais uma vez para o nosso total deleite. Então, nesse Vale a Pena Recordar, a gente vai relembrar a trama e conhecer algumas curiosidades que provavelmente você não sabia sobre essa novela, né, tão nostálgica nas nossas vidas. Na TV, nada se cria, tudo se copia. Eu sei que você já ouviu essa frase muitas vezes, mas parece que lá no México isso é levado muito a sério, porque praticamente todas as produções da Televisa, né, por exemplo, são regravações, outras versões de novelas mais antigas, né? E a nossa homenageada de hoje já é a terceira versão, olha só vocês, da história de Inês Rodena, lá em Domable, que foi transmitida como radionovela lá atrás, né, lá nos primórdios. E a primeira versão dessa história da cubana Inês Rodena, ela ganhou vida na TV em 1974, mas não foi lá no México, e sim lá na Venezuela, inclusive com o mesmo nome da radionovela. E chegando à terrinha, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, pouco tempo depois, em 1977, mas com outro título, La Vingança, que chegou também a ter exibição no SBT em 1987. Durante os anos 90, né, o produtor Valentim Pimstein resolveu trazer essas histórias novamente, né, escritas pela Inês Rodena, com um tom bem semelhante, né, com aquelas velhas tramas muito simples, recheada de romantismo, muito característico, né, e aquelas velhas fórmulas da história da Cinderela. Porém, trazendo algumas adaptações temporais necessárias, né? Afinal de contas, a história permanece a base, mas o tempo muda. O primeiro remake, né, com toque do produtor foi Maria Mercedes, em 1992, que também é baseada numa história da Inês Rodena, dando início, inclusive, à trilogia das Marias. Como essas histórias já tinham ganhado vida anteriormente na TV e tinham feito certo sucesso, para o Valentim, né, não restaria dúvida que o público mexicano ia gostar muito de mais uma versão dessa mesma história. Mas antes dele trazer de volta, né, essas versões das radionovelas da Inês Rodena para a TV novamente, havia um problema, né, porque quem seria o grande nome a encabeçar o papel da protagonista? É certo, né, que uma boa história com um enredo capaz de prender o público é super importante, óbvio, né, é o essencial. Mas achar os atores ideais para os papéis chaves da novela é muito mais do que importante. São eles que precisam conquistar o carinho do telespectador. E a gente percebe muito isso nessas produções mexicanas, né, que o ator ele se sobressai muito mais do que a própria história, né? Que é diferente aqui no Brasil, que a gente já está acostumado a ver aqueles atores tantas vezes, né? E que pouca diferença faz, eles são inseridos dentro dos personagens, e lá no México não. Aquelas estrelas parece que chamam muito mais a atenção do que as histórias que estão sendo contadas ali. Então, né, tinha que ser uma pessoa que desse aquele impacto logo inicial, que já chamasse a atenção do público. Há rumores
diz, inclusive, que o papel de Maria Mercedes, né, da mocinha, iria, né, ou para Verônica Castro, né, ou para Vitória Rufo e até mesmo para Lucero, que eram, né, pessoas de nome já naquele momento. Mas o Pinster foi ainda mais longe, né, porque ele resolveu apostar na Thalia, né, para encabeçar esse projeto. Ele achava que ela tinha um carisma necessário para fisgar a atenção de todos. É impossível a gente não associar a Thalia a todas essas novelas da trilogia das Marias, na verdade. E vale ressaltar que, apesar da pouca idade, né, na época, 1992, a Thalia tinha apenas 21 anos, né? Ela não era nenhuma desconhecida no México. Isso porque na época de Maria Mercedes, ela já tinha feito 3 novelas. A gente até esquece desse detalhe, né? Porque passou tantas vezes aqui as Marias no SBT, né? E Rosalinda também, que a gente até desconhece o que ela fez antes de começar a trilogia, né? Mas ela já tinha participado de Quinceañera, por exemplo, que tinha sido o maior sucesso da carreira dela até então, e também tinha uma carreira quase que totalmente consolidada na música, inclusive tendo participação na banda, né, Timbiriche, que foi uma verdadeira febre entre os adolescentes mexicanos. Então ela não era um nome completamente desconhecido lá no México, não. Mas certamente foi a partir de Maria Mercedes, né, que deu início então à trilogia das Marias, que ela teve o nome dela reconhecido não só dentro do México, mas para o mundo inteiro. Foi muito importante para ela. E foi nesse contexto, né, que ela chegou na próxima novela da trilogia, né, porque Maria Mercedes foi um grande sucesso, inclusive é uma das Marias mais bem lembradas lá no México, de maior sucesso também, diferente daqui do Brasil, que a gente lembra muito de Maria do Bairro. E Marimar, em 94, obviamente a escolha seria óbvia, né, ela dá sequência aos trabalhos dela. Que mais uma vez ela está lá para interpretar a moça muito pobre, ignorante, que se apaixona por um rapaz rico e sofre horrores, né, por ousar tanto, né, se apaixonar por um cara além da estirpe dela, né, mas que no final acaba dando a volta por cima, obviamente, né, e tendo o seu final feliz com o seu amado. Humilde, sonhadora, vê sua vida mudar para sempre no dia em que conhece Sérgio. Eu tô apaixonada, Padre Torres! Eles vão enfrentar o ciúme e a inveja. O que você está fazendo nessa casa? Mas somente a força dessa paixão poderá superar todos os desafios. Apesar, né, de ser um remake, Marimar, de todas as versões que teve da história da inicial da Inês Rodena, lá em Indomada, que teve versões antes dela e as versões que viriam depois de Marimar, ela é a mais diferentona, né, porque ela traz muitas diferenças da sua história original. Aqui, né, a gata borralheira, ela vive no litoral com os avós dela, né, os 2 avós, a avó e o vô. No original da Rodena, a mocinha se chama Maricruz e ela não vive na praia, ela vive no campo com a avó e a irmã. E lá ela se apaixona não pelo jogador, mas pelo aviador, Otávio, que é irmão do rico dono e administrador da fazenda, que ambos herdaram dos pais. Então a gente vê que Marimar dá essa repaginada na história, né? Aliás, colocar a protagonista no litoral dá essa energia diferente para a novela, né? Com áreas mais tropicais, mais alegres, mas mesmo com todas essas mudanças, a Marimar ela se firma no enredo base, né? Tem todas aquelas características bem folhetinescas, né? Uma história muito centrada tanto na vingança quanto no romantismo, com muitas pitadas de contos de fadas, que acabou sendo a receita ideal para o grande sucesso que a novela teve no México e também em muitos países, porque ela é aquela típica novela do entretenimento, né, que você assiste para se divertir, não para pensar, não para provocar grandes reflexões. Não é aquela novela provocativa, e sim aquela novela divertida que a gente assiste ali mesmo só para passar o tempo, mas que a gente sempre quer voltar a ver de alguma forma. Marimar ela foi escrita e adaptada pelo Carlos Romero, né? E além de ter o Valentim Pimstein, ela também foi produzida pela Beatriz Sheridan,
que ficou também a cargo da direção geral da novela. Ela foi feita pela Televisa e exibida no El Canal de las Estrellas em janeiro a agosto de 1994, totalizando com 150 capítulos. Mas antes da gente começar aqui as curiosidades sobre Marimar, eu já peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, né? Ajuda a levar o canal para outras pessoas, esse vídeo chegar para mais fãs, tanto de Thalia quanto novelas mexicanas, tá? E também compartilhe esse vídeo lá no WhatsApp, nas outras redes sociais, para que outras pessoas também participem dessa homenagem, ok? Eduardo Capetillo e Thalia já haviam trabalhado juntos antes de Marimar. Ambos integraram a banda Tim Tiberiche, né, que eu já tinha falado para vocês, que foi a banda, né, que impulsionou a carreira da Thalia na música, né? Isso lá nos anos 80. E chegando também ele a fazer uma participação na novela Luz e Sombra, que foi protagonizada pela Thalia, que quase ninguém lembra, né? Mas ele está lá, parece uma das cenas onde toda a banda está lá também. Os dois tinham tanta química em cena que chegou a causar ciúmes na esposa do Capetillo na vida real, né? Que é a atriz Bibi Gaetan, que até hoje ele é casado. Ele conta que ficava tenso, né, toda vez que precisava protagonizar um beijo com a Thalia. Isso porque ela não podia ver isso na TV não, ficava se mordendo. E sempre quando ela estava lá nos estúdios, né, a produção desligava todos os monitores para que ela não visse as cenas mais calientes dos dois, né? E quer saber mais? O Eduardo Capetillo também disse, né, uma vez, que se arrepende de ter participado de Marimar, que para ele o personagem não impulsionou na carreira, né? E claro que falar uma besteira dessa, né, só deu motivos para que o público o rejeitasse, né? Como assim, Eduardo? Você não acha que Sérgio não foi importante na sua vida, meu filho? Aqui a gente só conhece você como Sérgio. Mas, né, enfim, como a novela se passava lá no meio da praia, a nossa Marimar tinha que estar sempre bronzeada, né, o que obviamente rendia um certo trabalho para a equipe de caracterização. A Thalia conta, né, que tinha que passar uma grande camada de maquiagem dos pés à cabeça para dar a impressão que a pele dela estava dourada do sol, né, que ela está sempre bronzeada. Enganou, né? Nós até pensávamos mesmo. O Pulguento, né, o cãozinho de Marimar, foi encontrado vagando no set de gravações da novela e foi adotado pela produção para contracenar com a Thalia. Olha as coincidências, né? O cachorrinho estava lá na hora certa. E ele foi batizado de Pulpe. Inclusive, né, tinha algumas, como ele não era adestrado, né, não era um cachorro ator, então tinha umas certas dificuldades, né, para ele poder ali contracenar junto com a Thalia. Então o que é que era feito, né, para que na hora dos diálogos ele parecesse que estava ali olhando para a atriz? A Thalia, né, para chamar a atenção dele, colocava pequenos petiscos no cabelo dela, né, de uma forma que ninguém visse também, obviamente, né. E aí isso chamava a atenção dele, parecia que ele estava realmente ali conversando com ela. Só que o sucesso do cachorro foi tão grande, né, que ele acabou mesmo entrando na carreira, né? Inclusive chegando a participar de uma outra novela, produção da TV Azteca, Triquitec, em 1996, com a atriz Bárbara Mori, né, que ficou muito conhecida anos depois pela gente por conta de Rubi. A icônica cena da lama em Marimar foi real, tá, gente? Eu sempre ficava pensando nisso, será realmente que isso aqui é lama, gente? Porque será que Thalia, né, se rendeu a tal coisa? Inicialmente a produção ela tentou fazer a cena da protagonista, né, tacando a boca lá para pegar a pulseira com chocolate, né? Só que não deu muito certo, então a Thalia teve que realmente colocar a boca dela lá na lama de verdade para pegar a tal pulseira. E depois a Angélica também ia se submeter, né, a mesma coisa, colocando a boca lá na lama para pegar as tal das promissórias. Inclusive, né, a Angélica Saltibanhos, né, nós precisamos falar da vilã de Marimar, né, é uma das mais malvadas aí de todas as novelas clássicas dos anos 90, né, mexicanas, inclusive da trilogia
trilogia das Marias, impulsionando também a carreira da Chantal Anderi, né, que depois iria trabalhar em outras produções, ia ficar conhecida por nós e outras novelas mexicanas. A atriz Ada Carrasco, né, que interpretava a avó da Marimar, ela morreu 10 dias depois de encerrar a sua participação lá na novela. Marimar, assim como outras novelas da trilogia, é muito criticada, né, especialmente pelos brasileiros, né, isso pelos excessos dela, por ser uma novela altamente exagerada, tanto no quesito de história como também de atuação. Principalmente a atuação da Thalia, que ela é julgada, né, dizem, né, que ela interpreta tudo, né, todos os papéis do mesmo jeito, sempre muito expressiva e falando muito alto. Ela é chamada muitas vezes de caricata, inclusive, né, a novela que tem baixa produção por não trazer absolutamente nada de novo, apenas aquele velho clichêzão, né? Porém, teve um sucesso imbatível. Ninguém pode discordar disso, né? Das trilogias das Marias, com certeza, Maria do Bairro e Marimar foram uma das novelas mais lembradas, né? E também mais exportadas, né, da Televisa, sendo considerada também uma das novelas que mais fez sucesso no mundo, tá? Ela foi exibida em 175 países, né, traduzida para diversos idiomas. Então a gente, apesar das críticas, a história agrada, né? Na Filipinas, por exemplo, né, o sucesso de Marimar foi tão estrondoso que mais de 2.000 meninas foram batizadas com o nome da protagonista na época que ela foi exibida pela primeira vez por lá. Inclusive, a visita da Thalia ao país, né, foi mais badalada do que a do próprio Papa, para vocês terem uma ideia, né? Latinos são muito católicos, então, obviamente que o Papa é uma atração principal, mas Thalia superar isso, né, para vocês entenderem o fenômeno que a trama teve por lá, inclusive que rendeu até um remake, tá? De mesmo nome, Marimar, que foi exibido em 2007. Aqui no Brasil, obviamente que não foi diferente, né? Apesar daqui a gente ter uma lembrança maior, um carinho especial por Maria do Bairro, né? A última novela da trilogia das Marias. Mas Marimar foi responsável por deixar a Thalia ainda mais popular. Vale lembrar que, né, que a primeira vez que ela foi exibida aqui veio na sequência, né? Primeiro o SBT exibiu Maria Mercedes, ok, todo mundo gostou. Quando veio Marimar, oxe, que novela boa, que atriz maravilhosa. E Maria do Bairro foi aquele estrondo, né? E com certeza a fama dela foi consolidada, né, aqui a partir da exibição dessas novelas, né? O SBT, ele soube muito bem se aproveitar desse sucesso de Marimar e de sua atriz protagonista, chegando a reprisar na novela nada mais nada menos do que 5 vezes, né? Mais do que Por Amor, mais do que O Cravo e a Rosa, mais do que O Rei do Gado, mais do que Chocolate com Pimenta, 5 vezes, meu amor. Sendo a reprise de 1998, curiosamente interrompida no capítulo 12, devido à Copa do Mundo, né? Inclusive foi a primeira reprise da novela aqui, porque a exibição original dela tinha sido 2 anos antes, mas ela só teve uma reprise completa mesmo em 2004. Falando em Copa, uma curiosidade interessante é que o Sérgio só se tornou jogador de futebol por conta da Copa de 1994, porque senão ele seria aviador mesmo, tá? Igual com a história original. Tendo inclusive a participação de vários jogadores da seleção mexicana participando lá da novela. A gente não reconhece porque a gente não entende muito de futebol, ainda mais do time mexicano, né? Mas uma coisa, né, que acabou não se repetindo, obviamente, em Coração Indomável, né? O remake de 2013 de Marimar. Inclusive, um remake que mais se assemelha à história original da Inês Rodena, a Indomável, do que a própria Marimar. Inclusive, muitos fãs mais atentos, né, que se ligam mesmo nessa questão de enredo, de trama, de sequência, né, captaram que o final da Marimar foi assim meio abrupto, né? Ficou assim meio a desejar em comparação a Maria Mercedes e a Maria do Bairro.
Isso tem até uma história meio obscura por trás disso. Afirma-se, né, que isso aconteceu por conta da carreira musical da Thalia, né? Ela tinha muitos compromissos, naquela época ela já estava famosíssima, né, mais do que famosa, e isso atrapalhava as gravações da novela, então deixando ali aquele final meio mais ou menos. Mas que Coração Indomável, né, acabou resolvendo essa falha. Então aquele final da novela que está sendo exibida agora no SBT, né, não tem na história original de Marimar. Foi uma maneira deles começarem a resolver esses problemas que houveram lá. Inclusive, a história de Coração Indomável tem um enredo base não da menina tropical, né, apaixonada pelo jogador de futebol, mas sim pela menina do campo que se apaixona pelo irmão rico da fazenda, né? A história é mais parecida com a versão original. Mas, e aí, né? E aí, vamos comentar logo o que é que você acha dessa novela. Você, como eu, né, tem essa lembrança nostálgica de tantas vezes, né, que a gente assistiu essa novela durante a infância. Qual é a sua história com relação a Marimar? Não deixe de comentar aí nos comentários, certo? Você gosta da Thalia? Quais são as suas Marias preferidas, né? E a gente também já falou aqui, inclusive, de Thalia. Essa não é a primeira vez que Thalia pinta aqui no canal não, tá? Eu já fiz um vídeo reunindo os prós e os contras de Rosalinda, que para mim é a minha novela favorita da Thalia, né? Vou deixar aqui no card, na tela final para você assistir, tá? Então vai logo na sequência. Depois desse vídeo já assiste o outro também, para ficar ainda mais nostálgico, né? Também fiz, vale a pena recordar, de A Usurpadora, tá? Então, antes que ela estreie no Globoplay, né? Globoplay já tá aí anunciando, né? Que em breve vem mais aí em clássicos mexicanos. Então, para entrar logo no clima, assiste o especial também sobre A Usurpadora, certo? Vai ficar na tela final para você apertar. Também não deixa de me visitar nas redes sociais, né? Tanto Facebook, quanto Instagram, quanto Twitter, certo? Seja sempre muito bem-vindo a ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações. Espero que você tenha gostado dessa grande homenagem. Grande beijo, até a próxima. Tchau! É o canal das estrelas. Estrelas, né? É, estrelas. É o canal das estrelas. Ela foi feita pela Televisa e exibida no El Canal de las Estrelas. Vou botar pra tudo. Ela foi feita pela Televisa, exibida no El Canal de las Estrelas. The Channel of the Stars. É jazz. Canal das estrelas. The Channel of the Stars. Exibida no El Canal de las Estrelas. De novo, Gabriel. Olha na minha boca. Canal das estrelas. Deus do céu. Nunca tive tanto problemas com línguas. Sou professora de inglês, não sou professora de espanhol. Não, não é holandês, não é espanhol, não.